Bom dia, meus amados irmãos. Friozinho gostoso, né? Hein, pastor Rodimir? Agora você sabe o que é frio, viu? Deixa eu só... Queridos, hoje a gente vai ter a nossa última aula de alguns assuntos que a gente selecionou, né? Que achamos importantes para a igreja aprender. E geralmente a gente faz isso no início do ano. E aí a gente vai falar hoje sobre o dízimo, tá certo? E aí eu queria indicar para vocês 2 livros muito bons sobre o assunto. Esse daqui de Mateus Ortega, Dízimo que Mais Importa, certo? Eu achei um livraço. Ele fez um trabalho de pesquisa excelente e ele vai sempre colocar as 2 interpretações e depois dar a dele. Então é muito legal, porque aí você vai lendo e já vai vendo como é que o pessoal interpreta, né? Então, ele vai trabalhar em cada texto e tal, então é muito legal, um livro muito, muito bom, tá certo? E ele vai numa linha que nós não defendemos, mas o livro é bom. Recomendo. E esse daqui é Dízimos e Ofertas, quando a voluntariedade se torna soberana. Tá? Então, para quem não sabe, você tem 2 vertentes principais, né? Uma que a igreja ela se sustenta de ofertas voluntárias, não há mais uma obrigatoriedade e nem uma quantidade ou um percentual. Então, cada um oferta como bem achar. E a outra linha defende que há um percentual ainda, e aí nós vamos desenvolver, que é a linha que eu defendo, tá? Que nós defendemos. Então, um livro muito bom também, certo? Dízimos e Ofertas, vai fazer um trabalho excelente. Tem partes que eu também não concordo dele, enfim. Nunca você vai conseguir concordar com tudo e nem todos vão concordar com você também, tá certo? Vamos orar? Deus amado e querido, nos ajuda a compreender esse assunto, que tem dividido, além da história do teu povo, em todos esses anos tem dividido muito as opiniões do teu povo. Que o Senhor nos dê graça, nos ajude a compreender com seriedade, fazendo uma boa exegese dos textos, sem deixar que sistemas nos dominem. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Cristo, amém. Ok, então só para título de curiosidade, quando eu disse que sistemas, orei dizendo que sistema não nos domine, por quê? Porque existe um sistema que a gente chama de aliancista, né? E um sistema dispensacionalista. Então, como é que você interpreta as escrituras a partir desses 2 métodos aí hermenêuticos? Então, para um aliancista, a igreja substitui Israel. Vê se vocês conseguem pegar isso, tá? Então, a igreja substitui Israel. Então, quando eu faço essa leitura, eu vou para vários outros textos com esse pressuposto, e aí isso acaba me influenciando na interpretação dos textos, beleza? Então, vamos lá. E o dispensacionalista, ele vai defender que a igreja e Israel são 2 coisas distintas. Que Deus ainda vai tratar com Israel, que as promessas que Deus fez a Israel, Ele ainda vai cumprir. Ok? Então, são essas 2 linhas interpretativas. O que isso tem a ver com o dízimo? Aqui está o ponto. O dízimo era uma prática dos judeus, certo? Então, se eu sou um aliancista, eu vou defender que o dízimo continua ou que ele descontinua para a igreja? O que vocês acham? Hein, Renan? Renan está dizendo que continua. Mas alguém quer chutar? O Renan está certo.
Então, um aliancista, um bom aliancista, ele vai defender que o dízimo continua. Por quê? A igreja já existia lá em Israel? Você já viu a igreja lá no Antigo Testamento? Sim. Entende? Porque o judaísmo, a igreja, ela substitui os judeus. Então, se os judeus praticavam, a igreja também pratica. Entende? Então, por exemplo, Augusto Nicodemos, que é um aliancista, Hernando Dias Lopes, os presbiterianos de uma forma geral, eles vão defender a contemporaneidade ou a continuidade dos dízimos. Já um dispensacionalista, que quer deixar claro que Israel e a igreja é duas coisas diferentes, o lógico é que ele não concorda que o dízimo continua para hoje. Então, se você vai ler John MacArthur, Marcos Granconato, que são dispensacionalistas assim, bem ferrenhos, eles não vão defender o dízimo hoje. E, infelizmente, faz uma exegese muito ruim de alguns textos nesse quesito, tá certo? Então, eu estou mostrando isso só para vocês entenderem a complexidade da coisa. Tem um sistema aqui, e aí eu vou para esse assunto com o sistema lá. E aí você tem que ir para os textos, tentar ao máximo ir para os textos sem pressupostos e entender. Então vamos lá, gente, tem muita coisa mesmo. Eu vou tentar passar rápido, porque senão eu não vou chegar no meu ponto. Ficou pequeno, não foi? Perdão, ó. Mas eu vou ler para vocês, tá? Então vamos lá. Mas não são todos os slides que estão assim, não. É porque eu sou muito ruim nesse negócio, eu tenho que fazer um curso. Vamos lá. A origem do dízimo, tá? Certo? A prática do dízimo, olha só que dado interessante. Então vai ser muita história aqui nesse início. A prática do dízimo era comum entre os povos da antiguidade. Isso aqui foi algo que me surpreendeu. Então, os acadianos, fenícios, aqui é 2.500 anos antes de Cristo. Há 2.250 aí os acadianos, os fenícios 2.500. E também eles eram antes de Abraão, que é o primeiro texto que vai aparecer essa palavra dízimo, que é Abraão dizimando. E esses povos aqui, eles já dizimavam, tinham esse costume na sua cultura. Os espartanos, romanos, os chineses da dinastia de Zhou, aí, esse nome aí que eu não sei pronunciar, destinavam 1/10 da receita pública para sacrifícios. Então, eles tinham lá os seus impostos e aí o próprio governo pagava o dízimo lá. O hinduísmo incentivava essa entrega voluntária do dízimo, não era uma obrigação, mas havia um incentivo voluntário do dízimo, da 10ª parte lá. O islamismo, bem interessante, ensina uma doação anual de 2,5% do patrimônio, chamado de zakat, um dos 5 principais pilares de sua fé, do islamismo. Então, se você tem um patrimônio lá, todo ano, você calcula o seu patrimônio e separa 2,5% para contribuir lá com a religião. Os templos babilônicos eram mantidos por sistemas de coleta de dízimo, cobrando igualmente de príncipes e de camponeses. O militar filósofo grego Xenofonte, 430 a 354 a.C., ele construiu um pilar perto do templo de Artemis, contendo a inscrição. Olha só a inscrição que ele colocou lá. Esta terra é sagrada a Artemis. Quem a ocupar, que pague o dízimo de sua renda anual. Do que sobrar, que mantenha o templo. Se isso for negligenciado, a deusa irá exigi-lo. E aí a gente tem, antes da lei, mais antigo assim, você vai ter Abraão e Jacó, que deram o dízimo. Então você tem uma questão importante aqui. Uma pergunta para reflexão. O dízimo é um conceito que surgiu no coração de Deus, ou é uma prática cultural comum? Que é estranho, né? Você vê que os outros povos praticavam o dízimo. Como é isso? Ou
porque o dízimo não começa com Abraão. Então fica aquela dúvida lá. E aí sua origem leva a duas conclusões. O dízimo é uma revelação divina ensinada por Deus diretamente aos patriarcas, porque em Gênesis 26:5, antes da lei existir, vocês vão ver que Abraão ele cumpriu preceitos, ordenanças do Senhor. A gente não sabe que ordenanças eram essas, só sabe que diz que ele cumpria lá. E aí alguns podem dizer, isso aqui incluía o dízimo, então por isso, talvez ele deu. E a outra conclusão o dízimo é uma prática cultural, e a doação feita pelos patriarcas é narrada de forma descritiva e não prescritiva. Quando ele fala narrado de forma descritiva e não prescritiva, é só para dizer que é a tentativa do teólogo dizer, isso aqui não tem muito valor, porque é só uma descrição, não é um mandamento, não foi uma prescrição, certo? Essa é a ideia aí. A gente vai ver que não é bem assim. Alguns acreditam que por o dízimo existir em várias culturas bem antes de Abraão, e o próprio Abraão copiar isso, talvez, é que Deus incutiu isso no coração das pessoas. É como a ideia de ser um adorador. Então, todo ser humano, ele é por essência um adorador, ele vai adorar alguma coisa. E dentro disso que há no coração dele, colocado pelo próprio Deus de ser um adorador, envolve, como parte dessa adoração, o fato de dar uma oferenda, um dízimo, uma oferta, você chama como quiser, à sua divindade. E aí a gente vê o dízimo entrando nisso aí, tá certo? Então Abraão e Jacó vão praticar o dízimo. O que sua origem ensina? Então vamos lá. Abra aí lá em Gênesis. Lá em Gênesis. A nossa ideia no primeiro momento é tentar fazer uma teologia bíblica aí do dízimo, só estudar os textos. Não vai dar para ver todos, claro, mas dá uma olhada como Deus planejou e tudo, sem levar em conta ainda se ele é para os nossos dias ou não. Isso a gente vai fazer lá na frente, beleza? Então vamos aprender aí com ele, o que ele tem a nos ensinar. Então você tem em Gênesis 14, 17 a 20, diz assim: a partir do 17, vai lá. Após voltar a Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Aí, bem curto, bem sucinto, diz assim: e de tudo lhe deu Abraão dízimo. Pronto. Então essa é a primeira aparição aí nas escrituras da palavra dízimo. E de tudo deu Abraão dízimo. Então, aqui a lei ainda não existe, certo? Por isso que vão dizer que o texto é descritivo, está só descrevendo, não é prescritivo. Mas o que a gente pode aprender aqui, olhando assim no seco, assim, para esse texto? Não é? A gente aprende que você tem dois elementos aí presentes nisso: adoração a Deus e gratidão pela vitória que ele teve. Então ele tem um coração grato e usa isso como um ato de adoração. Esse tema vai ser desenvolvido lá em Hebreus 7 também. Então, a ideia é: estou dando 10% do todo que recebi. Estou dando 10% do todo que ganhei. A gente vai já ver isso mais à frente, mas essa ideia do percentual, ele puxa os nossos olhos para o todo.
Então eu vou dar 10% de quê? Entende? É do todo que eu recebi. E aí isso gera um coração grato quando você olha para o todo, é essa a ideia. Jacó, Gênesis 12, ixi, eu acho que eu não coloquei o capítulo, ó. Porque Jacó é depois, né? Pastor Vladimir, socorro. Esqueci de colocar a passagem aí. Cadê? Até que achei. Capítulo 28. A partir do 12. Amém? E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, Jacó ele faz um voto. Ele não precisava fazer esse voto. Lembra que alguns vão dizer que ele aqui está negociando com Deus. Ele coloca uma condicional: se Deus me der isso, eu faço isso. Lembra que as coisas que ele vai citar no seu voto são as coisas que Deus acabara de prometer. Vocês perceberam isso? Então Deus promete que vai cuidar dele, que vai protegê-lo, não vai abandoná-lo. E aí depois ele vai e coloca essas coisas que Deus diz no seu voto. E esse voto, a ideia do voto é como se fosse um intensificador de devoção. É algo particular do adorador. Nós, como cristãos, fazemos muitos votos a Deus, não na ideia de uma troca. Quando ficamos maravilhados com Deus: Senhor, eu quero morrer por Ti. Você olha para as promessas de Deus: Senhor, eu quero gastar toda a minha vida te servindo. Você faz votos intensificadores: Senhor, eu nunca quero te abandonar. Senhor, se for para mim cair no pecado, me mata, eu prefiro morrer. E por aí vai. É algo particular do adorador. Ele olha para as promessas e ele faz um voto que não é obrigado. Então ele faz um voto baseado nas promessas. Deus não condicionou o cumprimento da promessa ao dízimo.
Então, Deus não faz condições. Se você der o dízimo, eu vou abençoar você. Não, Deus começa dizendo, eu vou te abençoar assim, assim e assim, eu vou cuidar de você. A condição colocada é do adorador, baseado na promessa. É como se a gente fizesse, e aí a promessa de Deus, ela não cai por terra. É como se a gente dissesse, se Jesus voltar, eu vou continuar sendo crente. Entendeu? Não é você põe uma condicional aí, mas de forma que você está intensificando a sua adoração, fazendo um voto ao Senhor, por causa dessa devoção, diante das promessas que o Senhor fez. Então, o dízimo aqui também aparece como uma atitude de adoração, isso fica muito claro, ele é um elemento dessa adoração, aquele local se tornou especial, ele ergue um altar ali, ele chama aquele local de casa de Deus, ele teme naquele lugar, porque Deus estava ali, então ele tem essa postura de adoração e, claro, gratidão diante das promessas que o Senhor faz, e aí ele está dando o dízimo do todo que vai receber do Senhor. Mais uma vez você vai ver adoração e gratidão, tanto em Jacó como em Abraão. Para frente. O significado do dízimo, isso aqui é importante. É 10ª parte de um todo. E aí, como eu falei, ele sempre vai atrair o olhar para o todo. Isso aqui é muito legal. Às vezes tem um coração avarento, né? O cara disse assim, macho, eu tive que dar 3.000 reais esse mês de dízimo. É muito dinheiro, né? Você fica, nossa, 3.000 reais, 5.000 reais. Às vezes você fala assim, imagine o dízimo de um jogador de futebol, né? Tamanho que o cara que ganha 1 milhão, 2 milhões. Aí você olha para a parte admirado. Só que a ideia do percentual, como Deus estabeleceu, é você olhar para o todo. Então, quem aqui, né, não gostaria de dar 5.000 reais de dízimo? Eu gostaria. Quando eu olho para o todo. E aí, às vezes, você olha para a parte, para o percentual lá, 5.000 reais, rapaz, é dinheiro demais. E aí é o coração velho avarento que não está pensando no todo, que não desenvolve essa ideia de gratidão e adoração. Então, em hebraico é azar, é a 10ª parte de qualquer coisa. Isso aqui é interessante. É uma medida de proporcionalidade universal. Então, quando você pensa em litro, litro geralmente envolve um líquido, né? Ou metro. Mas quando você pensa em percentual, eu posso dar um percentual de qualquer coisa. De água, de um terreno e por aí vai, certo? Então, ele é uma medida de proporcionalidade universal. E a quantidade, então, pensando nisso, ela é importante dentro do plano de Deus para essa arrecadação para o seu povo. Então, Spurgeon diz assim, dê como ama e meça seu amor por sua dádiva. Dê como ama e meça seu amor por sua dádiva. Vamos desenvolver isso aqui. Então, pensando em percentual, quantidade, a quantidade não diz tudo sobre o amor, mas diz algo sobre o mesmo, certo? Então, eu posso dar a quantidade sem amor, friamente, né, calculista, ok? Mas isso não quer dizer que a quantidade não diz nada sobre o amor. Então, piedade e quantidade, e aí quando eu penso em quantidade, estou pensando proporcionalmente, estão relacionados. A gente vê isso nas Escrituras? Claro que sim. Por que eu estou pensando nesse ponto aqui? Porque há uma defesa de que o que vale, inclusive esse livro aqui, que é muito bom, ele vai nesse viés aqui. O que vale é a intenção e não a quantidade, proporcionalmente. Então, a quantidade, proporcionalmente, alguns vão dizer que ela é irrelevante. Será que é assim? Então, você vai ter aí Abraão, que dá uma 10ª parte de tudo. Por que ele não deu menos? Por que ele vai nesse padrão de 10ª parte? Tem algo a dizer.
quando você pensa em Salomão, aí depois vocês podem ler, 2 Crônicas 2, 1:12, quando Salomão vai construir o templo. Abre lá só para a gente ver o fenômeno, como o rei que Salomão conversa, ele fica encantado. Salomão, 2 Crônicas 2. De 1 a 12. Eu vou pular aqui para a gente ganhar mais tempo, tá? Na leitura. Vai lá para o 11. Do 1 ao 12, você vai ver aqui Salomão falando sobre a construção da casa que ele vai edificar e tal. E aí os números aqui são astronômicos. Tudo que ele vai fazer é um negócio assim bem exagerado, certo? Na edificação do templo ele vai matar, são 120 mil ovelhas e eu acho que 50 mil bois, ou são 20 mil bois. É um negócio assim. Então você imagina o tamanho desse sacrifício na dedicação desse templo aqui. Aí a quantidade de pessoas que trabalhavam, tudo que envolvia aqui era algo grandioso. Ele pede madeira ao rei de Tiro. E lá no 11, o rei de Tiro diz o seguinte: Irão, rei de Tiro, respondeu por uma carta que enviou a Salomão, dizendo: porquanto o Senhor ama a seu povo, te constituiu rei sobre ele. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez o céu e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de discrição e entendimento, que edifique casa ao Senhor para o seu próprio reino. Então você tem aqui um rei pagão admirando, olhando para Deus que fez o céu e a terra como criador. Isso geralmente vai aparecer, a gente viu isso lá atrás também, essa ideia. Ele fez o céu e a terra, ele é o criador, aí ele merece devoção, adoração, e envolve esse doar. Então, esse doar, ele comunica algo. As pessoas ficaram admiradas com o que Salomão está fazendo, com a sua sabedoria, o quanto o povo é abençoado em ter um rei assim. Então, parece que piedade e quantidade vão caminhar juntos. Não estou dizendo com isso que você só é piedoso quando você dá muito. Não tem nada a ver. Por isso, eu coloco sempre entre parênteses proporcionalidade. Porque na proporcionalidade, ninguém dá mais do que ninguém, concorda? Se eu ganho R$1.000, eu estou dando R$100, 10%, certo? Se eu ganho R$10.000, eu estou dando R$1.000. Quem está dando mais? Percentualmente, todos estão dando a mesma coisa, certo? Então não existe esse negócio de, eu dou mais na igreja do que fulano e tal. Vamos abrir agora em 2 Samuel, capítulo 24. E aqui é Davi, né? Falei de Salomão antes de Davi, mas Davi é pai de Salomão. Esse texto é muito apaixonante. 2 Samuel 24. Cadê? Então vamos lá. Davi vai comprar uma terra, né? E aí o camarada diz: não, Davi, rei, pode ficar com a terra aí, com os animais, para um sacrifício. Estava tendo uma praga e ele tinha que fazer um sacrifício num local determinado. Então ele chega lá e diz: eu preciso comprar esse local aqui, que eu tenho que fazer um sacrifício para parar a praga. E aí o cara diz assim: não, está aqui os animais, está aqui tudo, a terra, tudo, pode fazer aí, não tem problema não. Aí Davi responde, 24. Porém o rei, e era rei, disse a Araúna: mas tu pagarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custem nada. Assim
Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Então ele paga 50 ciclos de prata pelos bois, e a eira ele vai comprar por 60 ciclos de ouro. Acho que é o que vai falar lá em Crônicas 21, 25, tá certo? E aí aqui é interessante, pelos padrões da época, os estudiosos vão dizer que Davi pagou nessa terra aqui 180 vezes mais do que ela valia. Já pensou? A postura de Davi, a piedade de Davi o leva a dizer: eu não posso dar nada ao Senhor que não me custe nada. É a expressão de um adorador e desse amor. É a mesma coisa de dizer assim: imagine que o meu amado irmão João está passando por uma crise financeira e ele está passando necessidade. Aí eu disse: João, te amo muito, cara, e eu vou te ajudar. E aí, vocês sabem mais ou menos como é o meu padrão de vida, certo? Aí eu disse: João, está aqui R$5, porque eu te amo. Vocês vão acreditar nesse amor? Não é? Você vai ficar assim, porque proporcionalmente eu estou dando muito pouco. Está me custando alguma coisa? Não está me custando nada. Não está me custando nada. Então eu comunico também. Eu posso dar R$10.000 sem amá-lo, certo? Ok? Posso dar? Sem amá-lo, sendo seco. Aqui. Mas o ato de dar sacrificialmente revela alguém que ama. Comunica algo. Por isso que quando alguém nos dá algo bem caro, né? Diz: rapaz, aí te ama, aí te considera, viu? Tu te deu esse presente, nossa, né? Aí te considera mesmo, tá certo? Você vai ter Maria, que ela vai, lembra da história de Maria? Ela vai quebrar um vaso de alabastro, né? Aquele vaso era de mármore do Egito, caríssimo, só o vaso já era um prejuízo. E tinha um perfume caro dentro. Quem lembra qual era o valor do perfume? Alguém falou aí. 300 denários. Um denário era o valor de uma diária. Então calcule a sua diária e você multiplica por 300. O ano tem 365 dias, né? Então foi trabalho de um ano. Era o valor de um trabalhador por um ano. E ela quebra para ungir tanto a cabeça como os pés de Jesus, enxuga ali com... E aí os discípulos dizem: não era para ter feito isso, isso é muita grana, dava para vender e ajudar os pobres. E aí Jesus diz: onde o evangelho for pregado, a história dessa mulher vai ser contada, por causa do que ela fez. Tem relação, valor, com piedade, amor? Está óbvio. Está óbvio. Então, às vezes, volto a repetir, eu posso dar sem amor. Mas quando eu dou, isso também pode envolver amor e revelar amor. Certo? Devoção. Por que essa mulher fez isso? Quebrar um negócio tão caro e derramar nos pés de Cristo. Não é? E aí ela é repreendida pelos discípulos, e Cristo repreende os discípulos, e ainda diz mais: onde ela for... Olha só a ideia de proporcionalidade, como é fantástico isso. Vocês lembram da viúva? Estava todo mundo ofertando e Cristo só olhando. Aí a viúva foi lá, deu 2 moedinhas lá, e os ricos iam lá e ofertavam. O que Jesus disse? Essa viúva aí, ela está dando mais do que todos eles. Como assim? Porque proporcionalmente ela estava dando tudo dela. Os ricos estavam dando proporcionalmente quase nada. As ofertas dos ricos certamente eram maiores do valor que ela deu. Só que dentro da perspectiva de Deus, proporcionalmente, ela deu mais do que eles. Por isso, meus amados irmãos, aí você percebe aqui, em tudo isso que a gente está vendo, que há um sentimento no mundo frio dos números,
certo? Há um sentimento, há amor envolvido, há devoção. E Deus olha para valores proporcionalmente. Por isso, presta atenção, Ele estabeleceu um percentual e não um valor. Então Deus não disse, ó, todo mundo aqui vai ofertar para a minha obra, lá para os judeus, né? R$100. Todo judeu vai dar R$100. Não. É proporcional. E aí, diante da proporcionalidade, todos dão de igual modo. Ninguém dá mais do que ninguém. Tá certo? Por isso, Deus estabeleceu um percentual e não um valor. Essa é a sabedoria do nosso Deus. Tipos de dízimos e finalidades lá no Antigo Testamento. Eu achei isso aqui fantástico. Pena que não dá tempo a gente ler cada um deles. Então, vou só dizer para vocês, tá? Depois vocês podem pegar as referências aí e ler em casa. Você tinha um dízimo dos levitas. Alguém quer perguntar? Não, esses últimos textos que o senhor falou, o que parece, né, que passa uma ideia de mais liberalidade para além dos 10%. E aí fico pensando aqui, né, porque às vezes estabelece o percentual, né, 10%. Aí beleza, dei meus 10%, estou livre, né? Então parece que prevalece mais essa ideia de liberalidade, né? De tipo, não, tudo que eu tenho é do Senhor e eu vou ofertar proporcionalmente, né? Para além de uma ideia de 10%. Porque o meu receio, assim, às vezes beleza, 10%. E é exatamente, né? Dei meus 10%, estou livre. Aí o irmão precisou disso, a igreja precisou daquilo, né? Então, não, já dei meus 10%, estou quites com o Senhor. Então, Ok. como é que a gente lida com essa tensão? A gente vai já chegar nesse ponto aí, espero que dê tempo. Estou tentando correr aqui, vamos lá. Como é que era o dízimo lá em Israel? Você dava um dízimo anual aos levitas. A ideia desse dízimo anual era suprir, eu coloquei aqui embaixo, ó, suprir levitas, era dado por todos os judeus e em qualquer cidade e anualmente. Então, anualmente, geralmente era colheita, né? Escolhiam e davam lá para suprir os levitas. Tinha um dízimo para as festas, isso aqui eu achei fantástico. Eles tinham que comer juntos em suas festas. Lembra que os judeus têm as festas anuais, que eles iam para o templo e eles se reuniam lá. Então esse dízimo era dado por judeus, no lugar que Deus escolhesse, e era anualmente. E para que era esse dízimo? Para a gente comer. Então deveria ser muito legal, né? A gente tinha que comer na presença do Senhor, junto com o seu povo, no lugar que Ele escolheu. Eu acho isso muito sábio, não é? Então tinha um valor lá, que era o dízimo também, que você tinha que dar anualmente, só para comer junto com os irmãos. Entendeu? Se reúne lá, todo mundo come junto. E tinha o dízimo aos pobres. Isso aqui também eu acho fantástico. A ideia era suprir os pobres, dado por judeus, ficava em armazéns nas portas de qualquer cidade, e era dado a cada 3 anos. Então, e tinha o dízimo aos sacerdotes, que era o dízimo que os levitas recebiam e davam para os sacerdotes, que era o dízimo do dízimo. Então, o que o povo dava eram esses 3 dízimos: dízimo do levita, 10%, 10% para as festas, e a cada 3 anos, 10% para os pobres, as pessoas que estavam no meio dos judeus e tal, enfim, as viúvas e por aí vai. Então, quando você faz o cálculo aqui, vai ficar entre 20% e 23%. Alguns vão dizer que é 23,33%, porque é a cada 3 anos. E no 7º ano, que era o ano do jubileu, provavelmente não tinha dízimo, porque ninguém colhia, certo? Então, nesse período de 6 anos aí, eles davam entre 12 e 14 dízimos, certo? E era um percentual de 23,3%, alguns vão dizer que era 20%. Então, fica variando ali entre 20% e 23%, porque alguns pensam assim, se eu já tirei 10%, então agora os outros 10% eu vou tirar dos 90%. Aí dá essa diferença de cálculo. Não é? Eu ganhei 1.000, então vou dar 100. Aí o dízimo para comer todo mundo junto, que eu tinha que dar também nesse ano, eu vou tirar dos 900 agora.
Então só vou dar 90, entende? E aí fica essa confusãozinha de se era 20 ou era 23%. Mas varia aí. Então um judeu, ele dava esses 3 dízimos, com essas finalidades. Ok? Então o dízimo do sacerdote era suprir os sacerdotes, dados pelos levitas, na tenda ou templo, anualmente também. Vamos lá. Esse dízimo é para hoje. Quem dera estivéssemos debaixo de um governo teocrático, né? Porque eu acho muita sabedoria aqui. Como Deus planejou. Vocês não acham sabedoria nisso? Não é? Acaba que na igreja, viu, Rayane? A maioria das pessoas, quem é dizimista aqui, com certeza dá mais do que o dízimo. Porque tem as outras coisas que acontecem na igreja. A gente não dá um dízimo para festas, digamos assim, né? Mas a gente vive em festas e nós contribuímos e pagamos por isso. Mas eu acho muito sábio a forma como Deus planejou. Então, esse dízimo é para hoje, a forma como era lá na lei mosaica. Qual é o meu entendimento? Entendemos que o dízimo, segundo os moldes da lei mosaica, já passou. Mas o dízimo como referencial básico do adorador, é o teu ponto, Rayane, para a igreja de Deus ele permanece, tá certo? Então, não tem como eu pegar todo esse sistema que a gente acabou de ver, dentro de um governo teocrático e dizer, não, é do mesmo jeito aqui. Não, hoje a igreja não é Israel, e a gente não tem a responsabilidade de cuidar dos pobres do mundo. Eu posso até ajudar o próximo, como a mim mesmo, mas a responsabilidade da igreja é ajudar os pobres da comunidade. Certo? Então não tem essa responsabilidade sobre a igreja. A igreja ela faz trabalhos sociais e tal, mas não há essa responsabilidade. Diferente no governo teocrático que Deus planejou para o seu povo, em que as pessoas davam um dízimo que tinha a cada 3 anos, que tinham como finalidade sustentar os pobres, para que eles não passassem fome. Estima-se que um brasileiro paga 30% para o governo, que era justamente para ajudar os pobres. No governo teocrático era bem mais leve o tributo e funcionava bem melhor. Então, hoje em dia não funciona assim. Enfim. Então, entendemos que o dízimo, segundo os moldes da lei mosaica, já passou. Porque o governo teocrático é um sistema teocrático. Tem como você pegar isso aqui do jeito que era lá e colocar para cá, não. É corrupto, né? É corruptor. Sim. Ele tá dizendo que no governo teocrático dava certo, a ajuda lá aos pobres, porque era separado para os pobres. Se bem que lá também aconteciam problemas de corrupção de quem administrava. Sempre vai ter o dedo do homem, né? Vocês lembram que quando a mulher quebra o vaso, o principal que fala é Judas, né? Rapaz, gastando esse dinheiro aí e tal. E João enfatiza que ele era o tesoureiro e ele queria o dinheiro, fazer desvio de dinheiro. Então, é horrível. O pecador é horrível. Certo? Vamos lá. Então, como provar esse conceito aqui? Como provar isso? Tem um argumento aqui que eu gosto dele, é o argumento do silêncio no Novo Testamento. E vai nos dizer algo, o silêncio que diz algo, o silêncio que fala. As pessoas desprezam logo esse argumento, porque é uma faca de 2 gumes esse argumento. O silêncio, a pessoa vai dizer assim, ó, se o Novo Testamento não fala, é porque ficou no Antigo. Ele não continuou, ele descontinuou, certo? Eu penso que o silêncio também ele pode dizer algo, ele pode dizer, ó, sabe por que não fala? Porque não precisa. É um assunto resolvido, certo? Então, você vai ter aí um silêncio ensurdecedor no Novo Testamento a respeito do dízimo. Você não tem. E
a respeito de oferta também, tá? E aí fazendo uma boa exegese aqui, que infelizmente grandes teólogos não fazem. As ofertas que são citadas em 1 Coríntios 9, 16 e 2 Coríntios 8 e 9, ou melhor, 1 Coríntios só 16 e 2 Coríntios 9, 8, 9 e 16. Essas ofertas, porque que Paulo vai falar dessas ofertas? Porque tem algo novo acontecendo que não aconteceu lá atrás. E a igreja não sabe como lidar com isso. Qual era a questão? A igreja de Jerusalém estava sendo visitada por uma grande fome. O que nós vamos fazer? Então as igrejas vão se reunir e vão levantar uma oferta para suprir a fome deles. Então, os textos de 1 Coríntios 16, 2 Coríntios 8, 9 e 8 e 9, não falam de contribuições regulares para o sustento da igreja local. Certo? Aí o pessoal que vai defender assim, ó, dízimo não é para hoje, beleza, e como é que sustenta a igreja? Através de oferta, me mostra isso. Aí ele vai para esses textos. Só que esses textos não estão falando de sustentar a igreja, certo? É forçar o texto. É dizer o que o texto não está dizendo. Essas ofertas, vocês acham que todas as igrejas tinham que ficar regularmente levantando essa oferta para a igreja de Jerusalém? Sim ou não? Hã? Não. Foi só na época da fome. Entende? Depois as igrejas pararam com isso. Elas não vão continuar. Então, tentar pegar esse texto e mostrar lá, cada um dava como podia e tal, né? Aí eles vão dizer, é a proporcionalidade e tal. Alguns vão dizer, ó, era voluntário e tal, o que não é verdade. Cada um contribua, é uma ordem. Os irmãos estão lá passando fome e tal. E aí Paulo estabelece como é que eles vão fazer. Tinha que separar o dinheiro no primeiro dia da semana e ir guardando, para quando Paulo chegasse, o dinheiro já tivesse tudo separado e por aí vai. Então, isso não era uma dádiva ou um compromisso regular que a igreja tinha com a igreja de Jerusalém. E isso não substitui o sustento da igreja local. Então, é forçação demais. Então, o Novo Testamento nem vai falar de dízimo e nem de oferta. Os textos que vão falar de dízimo, você vai ter esse daqui, Lucas 18, 12. Esse dízimo aqui é só quando ele fala lá do fariseu, né? Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo e tal. Então, não dá para você pegar um texto desse e dizer, ó, tá vendo? Tem que... Não, lá era o fariseu citando o dízimo e tal. E eram judeus. Então, era comum os judeus darem dízimo. Outro texto que fala de dízimo, esse daqui o Hernandes defende, né? Ele usa esse texto para defender a contemporaneidade do dízimo, acho que é forçação. É assim, vocês dão um dízimo da hortelã, do coentro e tal, que eram tipo temperos. Então eles estão dizendo, ó, vocês dão um dízimo até dos temperos, mas vocês não têm misericórdia, amor e tal, que é o fundamento básico desse livro aqui. Que ele vai dizer que é o mais importante, é isso. Aí Jesus vai dizer assim, vocês deviam fazer essas coisas, ter amor, misericórdia, sem omitir aquelas. Aí o pessoal vai dizer, ó, Jesus está assinando embaixo a continuidade do dízimo. Eu acho que é forçação, porque Jesus está falando com um judeu, que era um fariseu, que praticava o dízimo. Então, o próprio Cristo praticou a lei. Então, é muito estranho dizer, ó, ele está dizendo isso aqui para poder o dízimo continuar na igreja. Mas, há quem defenda essa perspectiva. E Hebreus 7, de 1 a 4, nesse texto aqui, esse irmão aqui, desse outro livro, ele faz uma defesa de balançar, tá? É muito boa a defesa dele nesse texto aqui, mas eu penso ainda que dá uma forçadinha. Mas é uma possibilidade. Então, o que ele vai dizer é que todo crente, ele já deu o dízimo, porque Jesus, ele não, para ele ser um levita, um sumo sacerdote, ele tinha que vir da tribo de Levi, só que ele não veio da tribo de Levi, ele veio da tribo de Judá, certo? Porque ele é rei. Aí, o autor de Hebreus vai defender que Jesus, o seu sacerdócio, é superior ao sacerdócio levítico. Porque Jesus, ele vem de uma linha sacerdotal, da ordem de quem?
Melquisedeque. E quem foi que deu o dízimo a Melquisedeque? Antes da lei? Abraão. Aí o autor aqui diz assim, ó, mesmo que você não deu o dízimo, mas você já deu um dia lá em Abraão, porque Abraão é o nosso representante, certo? Então Abraão nos representa. E aí Cristo é superior. Aí a linha de raciocínio dele é dizer que essa aliança é superior, o sacerdócio é superior, certo? Logo, a contribuição ou o dízimo, né, deve ser algo superior, que é o que a Rayane estava falando. Porque nós estamos numa nova aliança. Esse conceito, eu acredito nele, no entanto, eu só acho que é forçar um pouco defender esse conceito em Hebreus. Porque o ponto do autor de Hebreus é mostrar a superioridade do sacerdócio e não a superioridade do dízimo. Então ele vai citar o dízimo lá, certo? Mas há quem defenda isso aqui, beleza? Então, para mim, olhando para esses textos, eu vejo um silêncio sobre o dízimo. Então, dizer que esses textos aqui estão dizendo, não, tem que dar o dízimo e tal, para mim, eu acho que força um pouco, tá certo? Para mim é silencioso mesmo. Então, vamos lá. O silêncio do Novo Testamento nos diz algo. O que ele nos diz? Tanto o dízimo como ofertas não são citados como doações ou obrigações regulares para o sustento da nova casa de Deus, a igreja. Você não vai encontrar isso. Você não vai encontrar. Só vai encontrar os textos que falam de contribuição para os irmãos pobres de Jerusalém. O que você pode encontrar é um texto descritivo em Atos, descrevendo lá, certo? A doação, mas não a contribuição obrigatória para o sustento da casa de Deus. Não aparecem no ensino apostólico nem nas cartas. Em 1 Coríntios aparece não? Não. Lá são doações para a igreja, está passando necessidade lá. Não aparece em Atos, então você não vai ver no texto descritivo sobre a igreja, você não vai ver algo assim, descrevendo que os irmãos dizimavam ou ofertavam para o sustento dos obreiros da casa lá e tal. O que você vai ter é Barnabé vendendo um campo e dando lá, depositando aos pés dos apóstolos para ajudar lá Mas isso ele não fazia direto, era quando havia necessidade, ok? Então há um silêncio de uma oferta obrigatória regular para o sustento da igreja local, entende? Então vamos lá. O que o silêncio nos diz? Que isso era uma questão resolvida na igreja, certo? Então, por exemplo, o pecado da bestialidade. Sabe o que é bestialidade? É relação íntima com animais. Você não vai ver nenhum versículo no Novo Testamento que fale sobre isso. Só no Antigo. Então, o Novo silencia. E aí teria outros também, como exemplo. Esse silêncio quer dizer que agora pode? Não, né? Estão entendendo? Então, era algo resolvido. E aí você não vai precisar falar a respeito disso. Problemas com o uso dos dons e legalismo judaico, né? Você não vai encontrar sendo tratado em todas as cartas. Dons, por exemplo, problemas com o uso dos dons, você vai só encontrar em 1 Coríntios. E nas outras cartas? Quer dizer o quê? Que era uma questão resolvida. Tá certo? A igreja já tinha um caixa, olha só isso aqui, em pleno funcionamento. Não é dito em como o dinheiro entrava, só fala em como ele deveria sair. Você tinha 12 apóstolos que não trabalhavam. Lembra que Paulo diz, será que só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar como os demais apóstolos? Como é que a igreja, em seu início, que tinha ali 120 membros, sustenta 12 homens? Não é? E o que a igreja no início sustentava mais? As viúvas. Tinha distribuição diária. Como era isso? Já funcionava.
já estava funcionando lá. E aí não fala como é que esse dinheiro entrava, em canto nenhum, só fala que era assim. E depois dos apóstolos vão eleger presbíteros para a igreja em Jerusalém. E vocês devem lembrar que Paulo chegava numa igreja, plantava rapidamente a igreja e estabelecia presbíteros. Isso aqui era muito fácil. Na cultura da época, você ter um líder que tivesse que trabalhar, isso era uma humilhação para os discípulos. Lembra que Paulo disse assim, eu prendi vocês com dolo. Eles tinham vergonha, porque primeiro eles tinham a rixa com Paulo de não pagar Paulo, e não era por falta de dinheiro, é porque eles diziam, nós não reconhecemos você como nosso mestre. Aí Paulo, beleza, pois eu vou me sustentar aqui, vou despojar outras igrejas, vou passar necessidade. Só que fazendo isso, vos prendi com dolo, porque ficou feio para vocês, vergonhoso. Era como eu chegar e dizer, Renan, mas o teu mestre trabalha tendo trabalho braçal, que humilhante, cara. Pensa na cultura grega, os filósofos que tinham seus discípulos, como é que eles eram sustentados? Certo? Viviam muito bem. Então, na própria cultura tinha isso, tá certo? E aí, a igreja, ela estabelecia presbíteros e era algo comum. E a igreja, em seu início, ela era predominantemente judia, ou judaica. Qual é o certo dos dois? Imagina os 120 ali que estavam em Jerusalém. Será que eles dizimavam? Será que eles contribuíam? Certamente que sim. Por isso o assunto não é falado. O perfil de olha só, a igreja só dizia como é que tinha que ser gasto o dinheiro. Então, em 1 Timóteo 5 vai falar do perfil da viúva para entrar no programa de receber sustento da igreja. Então a igreja tinha um programa de sustentar as viúvas. Hoje uma viúva recebe, às vezes, o benefício do esposo ou ela é aposentada. Naquela época não tinha isso. Então a igreja, para cuidar dos seus pobres, tinha um programa de sustentar diariamente as viúvas pobres. Aí a Bíblia não fala, ei, como é que esse dinheiro vai entrar? Ei, o dia das viúvas, vai ser como? Vai ser dízimo, vai ser oferta, vai ser o quê? Não tem. Só tem dizendo, para ser inscrita essa viúva, ela tem que ser assim, assim, assim. Aí ela entra no programa de sustento da igreja. Então a igreja tinha um caixa que funcionava. Os presbíteros, não tem dizendo, o presbítero tem que receber salário e tal. Não, quando ele vai falar, Paulo vai fazer isso na sua defesa argumentativa, tratando de um assunto de liberdade cristã. Quando vai falar do sustento do presbítero, já está subentendido que ele é sustentado. E aí, ele é dito que o que preside bem, ele é digno de dobrar dos honorários. Subentende-se que ele já recebia seus honorários. Ok? Então, vamos lá. Que isso era uma questão resolvida na igreja. Igrejas, em seu início, estabeleciam presbíteros, já falei. Na igreja em Jerusalém, tinham os apóstolos e presbíteros. Havia uma grande facilidade olha só isso aqui. Havia uma grande facilidade de grandes doações para os pobres da igreja. Olha o que Atos vai dizer. Vendiam propriedades e bens à medida que alguém tinha necessidade. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. É uma mentalidade muito diferente. Barnabé, que era um levita, certamente dizimava, contribuía. Ele vende um campo e deposita o dinheiro nos pés dos apóstolos para ajudar lá nas dificuldades da igreja. Então, é muito improvável você dizer que Barnabé não contribuía regularmente para o sustento dos obreiros. Mas, claro, o Novo Testamento silencia. E aí eu estou tentando mostrar para vocês de forma argumentativa como isso funcionava na igreja, porque você não vê falando, mas você vê a igreja funcionando. Então, o direito das viúvas pobres, dos obreiros e a manutenção do local colocam obrigações financeiras regulares nos membros da comunidade. Isso aqui é o óbvio. Vocês concordam comigo? Não estou nem discutindo se é 10%, se é oferta, se é voluntário, nem nada. Bom dia. Tem um argumento que é utilizado, que é muito sobre esse contexto histórico que o senhor falou no início, né?
que o dízimo ele vem antes da lei, logo ele permanece para sempre, né? Aham. Aí eu queria que o senhor falasse sobre ele. E o outro ponto é se dentro desses textos de Atos, a gente não vê um contexto, obviamente, de maior que os 10%, mas um contexto de liberalidade. Não Sim. ter algo específico, assim. Essa segunda pergunta aí, aqui no decorrer eu vou responder ela. A primeira, tem esse argumento, eu penso que é uma forçação. Porque você tem o dízimo antes da lei, mas ele é só descritivo, ele não é prescritivo. Ele é tipo como se ele não tivesse... Não, para mim ele está conectado. O Pentateuco é um livro só. Ele estabelece os termos do dízimo, e Abraão pode servir como exemplo para isso. Então eu não faria essa desconexão para poder argumentar que ele não está ligado à lei. A lei passou, então eu não consigo ver o dízimo que Abraão praticou e que depois vira prescritivo, certo? Abraão não faz algo diferente do que acontece aqui. E eu pegar esse sistema que Deus estabeleceu para o seu povo, num governo teocrático, e dizer que ele continua hoje. Eu teria que fazer assim, para essa argumentação valer. O dízimo de Abraão não é como esse daqui da lei. Certo? E aí você tem muito pouco aqui para dizer como é aqui. Eu penso que o modelo vem daqui com suas limitações. Não sei se eu te respondi. Quer o microfone? Já são 10h20, é? Gente, deixa eu... só o Renan aqui, deixa eu terminar, porque senão eu não vou... Tá no final já, tá? Pastor, o argumento central do senhor tem sido o seguinte, né? O argumento central do senhor tem sido o seguinte: a Bíblia no Novo Testamento não fala diretamente sobre isso, então há um silêncio. Logo, o senhor pressupõe... É uma questão resolvida. O senhor pressupõe que é uma questão resolvida e, portanto, havia a prática do dízimo como uma prática obrigatória. Mas por que, por exemplo, não se chega à mesma conclusão quanto ao sábado? Por exemplo, se o senhor parte do pressuposto de que não se fala sobre isso diretamente no Novo Testamento, e aí logo é uma questão resolvida e o dízimo é obrigatório, por que esse raciocínio não se aplica também à questão do sábado? Porque talvez a mesma material que a gente tem sobre o dízimo, a gente tenha sobre o sábado, mas aqui ninguém guarda o sábado. Eu também não acho que seja correto guardar o sábado. Eu estou dizendo assim, será que esse argumento ele não é frágil? Esse é meu ponto. Calma, eu vou concluir, tá? Esse é um argumento, tá, gente? Eu olho assim para as escrituras, eu vejo isso aqui. A questão do sábado tem textos que falam a respeito do sábado, certo? Só para título de curiosidade, mas é só um argumento que eu tô dando, né? Porque, beleza, pastor, só argumento, eu quero texto, né? Mas estou tentando fazer vocês olhar assim para o todo. Aí deixa eu chegar no meu argumento escriturístico. Então vamos lá. O direito do obreiro é logo deveres da igreja, obrigação e mandamento. Então vamos lá para 1 Coríntios 9. Esse texto eu já ensinei para vocês, então vai ser rápido, tá? Vamos lá, do 3 ao 9 são as perguntas retóricas de Paulo, e ele faz em sequência. Pergunta retórica já tem uma resposta, certo? E aqui o artifício argumentativo que Paulo vai usar é o quê? É encurralar o leitor. Ei, mas eu não tenho direito disso, ao caso, sim, tem, e disso aqui eu não tenho direito, eu não tenho direito, eu tenho direito. Lembra que Paulo, ele está num debate a respeito da liberdade do cristão, e aí ele vai provar que ele tem direito de receber salário, mas ele abre mão desse direito. Então ele está dando exemplo para eles: vocês não abrem mão de comer carne sacrificada a ídolo? Eu abro mão do meu direito de receber salário pelo evangelho. Por que vocês não podem abrir também? Certo? E aí ele vai argumentar aqui sobre esse direito. E aí meu ponto é, se há esse direito nos obreiros, quem mais tem direito? As viúvas, pobres. Há essa responsabilidade sobre a igreja, beleza? Então vamos lá.
Então, Paulo encurrala seus leitores, e aí ele usa um argumento lógico. Quem vai à guerra, suas próprias custas e tal, isso aqui não faz o menor sentido e tal. E depois ele usa uma base escriturística, verso 9 a 10. Ele diz assim, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi, quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Então, Paulo, ele vai argumentar que ele tem esse direito. Aí ele usa aqui Bíblia, a lei, certo? Ele vai usar a lei lá, beleza? Eu tenho esse direito. Aí ele continua nas suas argumentações. Há uma defesa aqui que alguns teólogos vão fazer, de que Paulo está usando algo menor comparado com maior. Então, o boi e o homem. Então, o homem é maior. Bens espirituais, bens materiais. A lei, e aí depois ele cita Cristo. Então, mas você tem que forçar um pouco para poder ver isso. E aí eu não queria ir nessa linha. E a ideia é o quê? É que se lá era sustentado com um dízimo, do menor para o maior, aqui deve ser, o dízimo é só um referencial básico de início, beleza? Esse seria o argumento aí do maior para o menor, que vai acontecer em vários textos das Sagradas Escrituras, inclusive nesse. Mas, vamos no meu argumento aqui. Então, o reconhecimento dos benefícios espirituais é feito em bens materiais, 11 e 12. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Então, você tem bens materiais, bens espirituais. Outros, nós. Se os outros têm, nós, muito mais. Essa ideia aí do menor para o maior. E aí vem o meu texto aqui, certo? Então, no verso 14, verso 13, diz assim, ó: não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim, ou da mesma forma, na NVI vai dizer, ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, há um ponto de contato entre o obreiro do Antigo Testamento, vocês concordam? E o obreiro do Novo Testamento. Como é que lá acontecia? Como é que era? Como é que ele era sustentado? Como é que o sacerdote, o levita... Então, da mesma forma, ordenou o Senhor. E aí é uma ordem aqui, certo? Essa ordem do obreiro ter esse direito, coloca uma obrigatoriedade sobre a igreja. Então, se eu tenho esse direito aqui, e o Senhor está ordenando isso, se eu desobedeço, se eu não participo disso, eu estou em pecado. Então, vamos lá. Então, você tinha lá no Antigo Testamento, dízimo das festas. Não há mais festas na Nova Aliança. Por isso a dificuldade de pegar o dízimo lá, Samuel, e trazer para cá. Então, fica difícil você fazer isso. Dízimo dos pobres na sociedade. Não há um governo teocrático da Nova Aliança. Para você pegar o dízimo dos pobres, transfere para cá também, certo? Apesar de pagarmos impostos, o cuidado dos pobres da igreja, tem aí uma ponte de contato, mas muito rasa. Dízimo dos levitas. Na Nova Aliança, você tem aí o ponto de contato, ou um referencial, né, na analogia, os dois. Você tem o dízimo dos levitas, que é a analogia que Paulo está fazendo. Lá, eles comiam do altar, eles eram sustentados desses dízimos aqui. E na Nova Aliança, nós temos os pastores. Assim como os levitas eram sustentados, da mesma forma, ordenou o Senhor, sejam sustentados os pastores. Aí vem a questão, da mesma forma, se refere a ser sustentado pelo altar, na antiga aliança, e pelo ministério, na nova aliança, ok? Como o altar
sustentava o levita? Através do dízimo. Beleza? E como o ministério sustenta o pastor? Através de ofertas voluntárias? O que vocês acham? A Bíblia não fala disso. Só que o pessoal defende o quê? A oferta voluntária. Que é a crítica que esse cara aqui faz a isso. Porque o doador se torna soberano. Eu dou quando, quanto e como eu quiser. Entende? Então, olha aí o ponto de contato. Lá, ele era sustentado através dos dízimos. E aqui, ele é sustentado como? Para eu dizer que é oferta voluntária, não tem como eu dizer isso. Aí, Paulo diz assim, ó, da mesma forma, tudo bem, da mesma forma pode se referir só ao sistema, ou a forma de sustento. Beleza. Só que lá eu olho e eu vejo como Deus estabeleceu. O cara, era o dízimo para ele. E aqui, é o quê? Não sei. Aí eu vou buscar o modelo aonde? Aí eu invento. Oferta voluntária. Não é mais fácil eu olhar para o padrão de Deus e dizer, aqui tem um ponto de contato. Porque aí, eu não sei como fazer. Beleza, eu vou olhar então nas escrituras como é que Deus planejou esse negócio aí. Certo? Então eu acredito que esse é o ponto aqui, ó. Da mesma forma lá. Se você fala para um judeu do primeiro século lá que se converteu, aí você diz isso. Ele vai entender o quê? Os primeiros cristãos, quando você diz da mesma forma, eles entendem a oferta voluntária. Aliás, o nosso conceito de oferta é errado, porque a oferta é obrigatório. Para o culto lá no Antigo Testamento era obrigatório. Não há voluntariedade na oferta. Você pensa que a oferta é assim, né? Então, fica evidente em como a igreja dizimava para sustentar seus obreiros, pastores e missionários e viúvas pobres, e ainda davam grandes ofertas, como a venda de terrenos e bens para necessidades urgentes, e contribuíam para o socorro de outras igrejas em momentos difíceis. Rapaz, esse pessoal aqui doava demais, demais. De fato, vivemos numa aliança, numa superior aliança. O sacerdote para o qual entregamos os dízimos é superior ao sacerdote levítico, que é o nosso Cristo. Então entendemos que o dízimo, segundo os moldes da lei mosaica, já passou, mas o dízimo como referencial básico do doador para a igreja de Deus permanece. Só repetindo e fechando o meu raciocínio. Uma citação aqui de Timothy Keller. Se hoje temos mais revelação da verdade e graça de Deus do que na época da lei, certamente não deveríamos dar menos de nossa renda e de nossa vida do que aqueles que tiveram uma compreensão muito menor do que Deus fez para salvá-los. Nosso modelo é Cristo, que doou tudo por nós. E ele diz mais, dar o dízimo é o padrão mínimo para os fiéis cristãos. Então, na perspectiva de grandes teólogos sérios que defendem a não prática do dízimo, eles colocam que agora é tudo de Cristo. Não tem esse negócio de, só 10%, aquilo é da lei. Alguns argumentam assim, até assim, a nossa justiça tem que exceder muito a dos fariseus. Então, deixa eu só concluir. Se você, considerações finais, a Raine levantou a mão? Deu bom? Então, minhas considerações finais. Se você não contribui, você está pecando, porque assim ordenou o Senhor. Então, você tem uma responsabilidade moral em sustentar as viúvas, caso tenha em nosso meio, alguém que está passando por necessidade. A igreja nem tem esse recurso para isso, certo? E os obreiros. Crisóstomo disse assim, o boca de ouro chamado, né, um grande pastor. Alguém me disse com grande espanto que fulano de tal dá o dízimo.
quão vergonhoso é que o que foi dado como certo entre os judeus, agora se torne uma coisa surpreendente entre os cristãos. Não é? Assim, tu dá o dízimo, mas tu está me ofendendo. Eu sou da nova aliança. Dízimo é coisa pequena, ali é só o básico. O John Frame vai dizer assim: recomendo o dízimo como o início de um discipulado financeiro. Então, outro conselho ou consideração que eu faço: avalie seus gastos proporcionalmente. Se você avaliar seus gastos proporcionalmente, você vai ver o quanto você está dando para Deus. Você diz assim: eu sou fiel e tal, eu estou dando 1%. É 1%. Aí olha agora como é que tu distribui o resto do teu dinheiro. Certo? Dízimo é uma expressão de gratidão pelo todo, adoração pelo Criador, amor pelo próximo, pelos obreiros, pela igreja de Deus. Pastor, uma dúvida. Já que a liderança entende que aqueles que não dizimam estão pecando, pensando nos membros que não dizimam, que nunca dizimaram, assim, qual o posicionamento? São passíveis de disciplina bíblica? Vou encerrar com isso aí, essa pergunta aí. Eu coloquei aqui a palavra contribuição. Coloquei nem a palavra dízimo. Porque não dá para você ficar medindo. Ei, Renan, tu está dando dízimo, está recebendo quanto? Tá, entende? Se você não está contribuindo, e aí você, diante de tudo que você aprendeu aqui, pensando na nova aliança, olhando para a igreja primitiva, mesmo sendo descritivo ali, você acha que a igreja primitiva dava só o dízimo? Não dava de forma alguma. A maioria de vocês aqui não dão só o dízimo, concorda? Não dão. Vocês dão muito mais, vocês ajudam as pessoas e tal, e faz isso e gasta. Tem uns eventos na igreja que a gente banca. Agora no retiro do feriado de carnaval, é a nossa festa, né? Tem gente que vai gastar R$1.000, R$1.500, para estar lá com o povo, para se alegrar com o povo. Então a gente dá muito mais do que isso. Então eu acho muito mesquinho você ficar medindo, né? Ali e tal. Então eu penso, e aí você tem um assunto que é um debate teológico. Então a postura que nós vamos adotar é a seguinte: se você vê algum irmão que não contribui, você conversa com ele, pergunta o que está havendo. Se ele não tem emprego, não tem renda, claro que ele não vai poder contribuir, a gente tem que ajudar ele, certo? Agora você conversa e vê que esse irmão, não, eu não contribuo porque eu não quero, e você percebe a avareza no coração e tudo, aí você começa os passos da disciplina, entende? Esse seria, um padrão, um referencial básico. Em debate teológico, meu último conselho: seja prudente e se posicione para não correr riscos de pecar. Então você tem aqui uma ala interpretativa, eu encerro, tá, gente? Que diz assim: não é obrigado a dar dízimo, porque agora é tudo do Senhor, então é doação voluntária, generosidade e tal, certo? E tem a outra ala que diz: não, acredito que o dízimo é para hoje, tem que dar, e tal, e tal, e tal, certo? Eu não acredito que o dízimo dos moldes da lei é para hoje, já falei para vocês. Para mim ele é um referencial básico, de menor, de pequeno. Então, o pessoal que defende aqui que o dízimo não é para hoje, que são teólogos sérios e tal, que fazem um bom trabalho, como esse cara aqui, fantástico e tudo. Esses camaradas aqui, eles dão muito mais que o dízimo. Eles fazem jus à teologia que eles defendem. Só que alguns irmãos que têm avareza em seu coração vão pegar esse debate, ele tem muita preocupação com isso, vão para o debate para poder se embasar de que não precisa dar 10%. Aí dá 1%, às vezes não dá, e tudo. Você acha mesmo que isso não ofende a Deus? O que Deus está falando é igual Deus diz assim: ó, quero fazer um tabernáculo para eu habitar no meio de vocês. E lá atrás eu dei tudo para vocês, que eu vou precisar do tabernáculo, precisar disso, disso, disso. Agora traga segundo o seu coração disser.
Aí eu vou dizer, não vou participar não. Você acha que a pessoa está pecando? Ofertas voluntárias só acontecem na construção do tabernáculo e no templo de Ageu. Olha como é que Deus trata aqueles que não estavam levando a oferta voluntária para a construção do templo. Para o culto era obrigatório. Então, como é que eu me posiciono? Ó? Tem esse negócio de 10%. É o referencial básico aqui. Eu nunca vou dar 10%. Eu sempre vou me resguardar aqui. Eu não quero correr o risco. Não sei se é errado, se não é. É tipo assim, tem aquele debate, é errado o cristão fumar ou não e tal, uns acreditam que pode fumar, outros não. Qual a posição que eu sei que não vai ter nem perigo de eu estar errando? Não fumar, concorda comigo? Se eu fumar, estou na dúvida. Se eu não fumar, eu tenho certeza que não. Então eu procuro sempre esse caminho. A dúvida aqui, então eu não vou nesse caminho aqui. E aí eu me posiciono, então, olhando para o dízimo como um dever do cristão, só que sendo um referencial básico para a nova aliança. Amém? Foi corrido, né, gente? Perdão, tá? Era muita coisa. Depois a gente pode discutir ali, sem problema nenhum. Enfim. É uma discussão num tema que está em silêncio, né? Mas nós temos 1 Coríntios 9 aí que para mim é crucial. Vamos orar? Deus nos abençoar e nos ajudar, né? Muitas pessoas têm vivido endividadas e é até difícil para elas contribuírem. A vida financeira está uma bagunça. Que o Senhor age com graça. Deus amado e querido, obrigado por nos debruçarmos hoje em alguns textos, aprendermos sobre a Tua Palavra. Nos ajuda, Deus, a não sermos jamais avarentos, nem mesquinhos, quando se trata de contribuir com o Teu reino, quando se trata de ajudar os irmãos ou sustentar obreiros. Ó Deus, quantas pessoas seriam abençoadas se nós fôssemos mais liberais, mais generosos, mais comprometidos em dar com regularidade. Ajuda, Deus, coloque esse coração generoso em cada um de nós. Eu te peço em especial por nossos irmãos que de alguma forma entraram em dívidas, desorganizaram suas finanças, não conseguem contribuir, têm sobrevivido em vez de viver. Ajuda os teus servos, dá sabedoria, que eles busquem ajuda, que eles tenham disciplina para mudar esse comportamento, Deus, para poder contribuir com o teu reino, contribuir com os pobres. Ajuda, Deus. Muitos dos irmãos estão nessa situação e eles têm um coração voluntário, doador, mas o desejo, talvez, de querer ficar rico ou sair do padrão que o Senhor estabeleceu para eles, os levou a essa ruína. Age com tua graça, Deus. Ajuda aqueles que querem ficar ricos, que amam o dinheiro, a raiz de todos os males. Livra-os dessa maldição. Coloca contentamento em seus corações. Guarda aqueles irmãos, ó Deus, que estão vivendo de apostas, ó Deus, e têm entrado em dívidas por conta disso. Guarda aqueles que se envolveram com a agiotagem e hoje são ameaçados de morte. Ó Deus, torna a trazê-los à sensatez e ajuda-os a cumprir com o compromisso que fizeram. Nos dá graça e sabedoria para lidarmos com nossas finanças, tanto as finanças pessoais como as finanças do teu reino. Nos ajuda a agir com justiça, misericórdia sempre e amor. Em nome de Jesus eu te oro. Amém.